Eu já tive vergonha de ser chamado de vendedor, mas hoje eu tenho o maior orgulho de ser vendedor. E eu tenho, vou olhar aqui um pouquinho meu script, né? Porque começando a fazer vídeo agora, né? Então tem que seguir o script aqui, certo? Então, já tive vergonha de ser chamado de vendedor diversas vezes, assim, e eu tinha essa é uma mentalidade, né? Uma crença limitante que a gente tem. Eu vou contar um pouco o que que mudou e como que eu entendi que as vendas são parte do meu propósito, né? Então, quando que eu descobri, quando foi a primeira vez que eu senti essa vergonha? Sabe aqueles cadastros que a gente tem que fazer e colocar a profissão? Cadastro de branco, cadastro de loja, esses cadastros de forma geral. Então, foi quando eu tive que preencher um cadastro, né? E eu era vendedor, né? Vendedor de loja. Eu fui vendedor na Gazin, no Móveis Gazin. E aí, só que eu já era contador, né? Então eu falei, cara, eu vou colocar contador aqui como profissão, porque soa mais bonito, né? Soava mais bonito. Porque a sociedade ela pinta o vendedor como aquele cara que é chato, que é insistente, que é malandro. Então não é bem visto, né? É o cara que tem o cargo lá de vendedor, ele não é um gerente, não é um diretor, ele é o cara que vende, né? Então, como se ele não tivesse valor, né? E eu não queria ser visto assim, ser tratado dessa forma. E o desafio em venda, né? Eu não lembro exatamente um momento que começou a mudar isso, que começou a ter essa mentalidade mudada, mas eu lembro do sentimento tipo do desafio de vender, tipo eu tenho ali o cara que tinha um status maior que o meu, que o cara que ganhava mais, que tinha mais sucesso, que tinha mais bens, tinha mais influência. E aí você não tá no mesmo nível da pessoa, então você não consegue se conectar com ela, você fica com aquele pensamento: será que ela vai me ouvir? Será que ela vai comprar meu produto, né? Eu também tinha muito medo de chegar naquela parte ali de fazer a cobrança da pessoa, né? Falar quanto que custa o seu produto. Você tinha aquela sensação de cobrar ali, e falar, não vou, não, sabe, aquelas resistência em falar o valor do seu preço ali, a pessoa te dá um não da rejeição, né? Mas eu entendi que o não faz parte do processo da venda, o não faz parte. Vai ouvir não, não tem como, não tem como. Dentro do processo de venda você vai ouvir não. E começou a mudar quando as pessoas falaram que, tipo, as pessoas começaram a falar que eu era um bom vendedor. E aí eu comecei a tomar posse dessa palavra e, e que eu gostava, né? Eu lembro que na faculdade, a minha história com vendas começa na faculdade, uns 18, 19, 20 anos, eu levava, minha tia fazia doces, vários tipos de doce. Eu comecei com bolo no pote, eu levava bolo no pote pra faculdade. E legal que eu lembro de um episódio que eu vendia nos blocos da faculdade, na FGD, e as pessoas correndo lá atrás de mim para comprar doce, comprar o bolo no pote na hora do intervalo ali. Então, cara, começou a mudar, eu acho que minha mentalidade ali. Eu gostava de ir atrás das pessoas, vender, elas comprarem meu produto, elas falarem que era bom, que era gostoso, que elas queriam mais, virarem minha cliente, tá? Elas comprarem outras vezes de mim. Então, se conectar com pessoas, essa é a parte mais massa da venda. Você se conectar com pessoas, ouvir e trazer solução para ela. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou vendedor, porque as vendas movem o mundo. Tem uma frase que fala que as vendas curam tudo. Então, se não tiver o vendedor, tem o Caio Carneiro, ele fala que é a profissão, não é, ele fala isso, mas eu acho que é de outra pessoa, mas eu ouvi ele falando que, a, que, a, que as vendas curam tudo. Será que foi ele? Eu acho que foi. Mas as vendas curam tudo. Então, vender, ela vai, ele que é essa solução que conecta o cliente com a execução. Então, se não tiver a venda, se não tiver quem venda, no mínimo você vai vender a sua ideia, no mínimo você vai vender você mesmo. Cara, eu sou CLT aqui, não sou vendedor, mas você teve que se vender para ser contratado, né? Então, eu me sinto bom nisso, eu sinto que faz parte do meu propósito de conectar pessoas e negócios, está muito ligado com essa parte ali de vendas, né? De gerar soluções. E o que eu diria para o Bruno de 5 anos atrás, se eu pudesse olhar nos olhos do Bruno de 5 anos atrás, eu diria, cara, vendas, estude vendas, aprenda técnicas, se esforce mais, porque esse é o caminho. E não tenha vergonha de dizer que você é vendedor, tenha orgulho,
tenha orgulho, porque vendas de fato soluciona coisas. É você se preocupar com as pessoas. Vender é trazer solução para as pessoas, é se preocupar com o problema delas, tá? Então, se você já sentiu medo, vergonha, insegurança nas vendas, comenta aqui embaixo, né? Fala que você é um vendedor com orgulho, diga eu sou um vendedor com muito orgulho. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, se inscreva nesse canal porque a gente só está começando. Valeu? Tamo junto.